Pessoal, bom dia. Boa semana para todo mundo aí. Hoje vou falar um pouco sobre rebale. O que é o rebale? O rebale é feito quando a gente faz o diagnóstico e não está subindo carga o PMIC. Só que antes disso, tem que fazer todo o processo de medição, né? Entrar no esquema, verificar até onde está chegando a tensão. E no último caso, se for preciso, fazer o rebale. Testar o PMIC, né? Antes, saber se está passando corrente, se está chegando corrente. O IFPMIC também. Existe placa que tem o IFPMIC e o PMIC. Essa placa aqui, ela tem os dois. Ela tem o IFPMIC, que primeiro passa pelo IFPMIC, atenção, e vai para o PMIC. Nessa placa não tem o PMIC porque é placa sucata, então já foi retirado esse PMIC aqui, tá? Mas qual que é o caminho? O caminho é a V bate na bateria, passa pelo PMIC e o PMIC passa pelo FPMIC, desculpa, e entra no PMIC. O PMIC distribui ali as voltagens conforme a necessidade. 1.8, 4.2, 2.5 e assim sucessivamente. Então, geralmente, o que dá mais trabalho é o PMIC. O PMIC, ele suporta muito trabalho, né? Então, ele geralmente é ele o causador do problema. Mas, volto a dizer, tem que fazer todos os testes, né? Não pode sair arrancando o PMIC não, porque o rebalo dá um certo trabalho. Não é que é difícil, dá trabalho, né? Então, quer dizer, para evitar trabalho, às vezes o componente está esquentando aqui do lado e não é o PMIC, entendeu? Então é apenas um capacitor, ou apenas uma bobina. Então precisa ser feito todos os testes para saber. O PMIC, como a gente testa o PMIC? O PMIC ele tem tanto o PMIC como o PMIC. Se uma placa tiver os dois, o PMIC ele vai ter o capacitor de boot. Então temos que testar a entrada e a saída de tensão e o capacitor de boot. O capacitor de boot ele geralmente não, ele é programado para aumentar a tensão. De um lado entra 4.2 volts, no outro lado sai 8, 8,5, até 9 volts. Então se estiver efetuando esse trabalho, não tem problema. Às vezes também é o próprio capacitor de boot que está com problema, entendeu? Então é mais fácil você substituir o capacitor de boot do que arrancar o CI, porque dá um certo trabalho para fazer o rebalo, certo? Como que a gente faz o rebalo? O rebalo nada mais é do que refazer as esferas que estão embaixo, entendeu? Então a gente arranca esse PMIC, limpa todas as esferas embaixo e faz o rebale e depois colocamos de volta. Estamos de volta aqui. O rebalo é o seguinte, o rebalo nada mais é do que retirar eu tenho um solto aqui, retirar o CI de carga, que seria isso aqui, ó. A gente faz toda uma limpeza nele, certo? Toda limpeza e
A gente faz toda uma limpeza nele, nessas esferas, e procuramos o formato ideal dele. Nossa, aqui tá sujo minha forminha tá suja. Achamos tudo o formato dele. Depois usamos a pasta de soda, fazemos o rebalho, colocamos de volta. Nós vamos fazer isso em outra aula, no curso que eu estou montando aí, pessoal, curso presencial, vai ensinar tudo isso aqui passo a passo. Como que a gente retira o SEI? Muito simples. Ligamos a estação de ar, 380 graus a 400 graus, ou até mais, dependendo da estação. Quando que a gente arranca esse aí? Nós temos duas opções. Nós podemos segurar ele aqui, que a gente chama seguramos ele aqui, ó. Na hora que tiver infusão, a plaquinha vai e desce. Esqueci o nome exato, mas é isso aqui, ó, o processo. Seguramos ele e ele vai, quando a plaquinha, quando entrar em infusão, cai. Eu, como já tenho uma certa prática, então não espero entrar em infusão. Quando as esferas estiver brilhando, estiver borbulhando do lado, os 4 lados, aí vai com certeza estar em fusão. Não podemos fazer força porque não podemos correr o risco de arrancar a trelha embaixo. R$ 410 graus está a minha estação. Saída de ar no 6. Sempre circulando. Retiramos isso aí. Esperamos esfriar. Desligamos a estação. Ligamos o ferro de solda. Com o ferro de solda, vamos adicionar um pouco de solda nessas esferas, para ficar mais fácil a remoção, para não correr o risco de danificar nenhuma esfera. Ferro de solda 380 graus. Adicionamos um pouquinho de solda. Deixa eu limpar o ferro porque esse ferro faz dia que tá parado. Sempre limpamos o ferro antes. Ok. Um pouquinho de solda. E
adicionamos amolecer a solda. Se pegar solda nos componentes do lado não tem problema. É bom evitar, mas se pegar não tem problema. A malha de soldadora tira tudo, ok? Aqui tiramos o excesso com cotonete. Adicionamos solda novamente. Tiramos solda novamente. Tiramos a malha de soldadora. Tiramos o processo usado. Colocamos a viramos a placa para dar uma posição melhor. Ok, usamos um pouco de álcool isopropílico. Ok, ó, limpinho. Pronto para receber o componente. Esse aqui é o componente que tiramos. Fazemos o mesmo processo. Fazemos o mesmo processo. Colocamos sujeirinho aqui, ó. Sujeirinho, cadê a escova? Bom, aqui, ó, colocamos fluxo. Com a malha de soldadora, fazendo o mesmo processo. Infusão. O certo é aprender isso aí. Eu tenho um suporte, mas não encontrei. Ok, ó, as esferas tudo removidas, esferas velhas. Esferas velhas. Um pouquinho de álcool.
Entendeu? Bom, gente, seguinte, eu não vou fazer o rebale por dois motivos. Uma, porque essa placa é sucata e ela não vai estar funcionando. Então, se eu fizer o rebale, vou só gastar material, né? E lembrando que a solda em pasta, além de ser um pouquinho cara, não é fácil achá-la, né? Demora. Às vezes acaba, você tem que ligar no Mercado Livre. Como eu compro no AliExpress, demora um pouquinho mais, né? Mas esse é o processo. Só uma escovinha que vai ficar mais 100%. Olha lá. O que fazemos aqui? Qual que é o procedimento? O procedimento é usar aquela forma que eu, tipo, que chamamos de stencil, mas não deixa de ser uma forma. A gente usa ele aqui, acha o que combina, que dá certo. Olha lá. Se fosse fazer o rebalo, eu ia usar esse aqui, ó. Olha lá. Provavelmente esse aqui, ó. Então usamos a pasta em solda e refazemos todas essas esferas. Em seguida a gente só coloca na placa e está feito o serviço. No início, esqueci de falar que todo CI, antes de ser retirado, ele precisa ser observado qual é o lado dele, né? Ele tem uma bolinha que mostra o lado do componente para você colocar no mesmo lugar. Só que isso não é problema. Isso se por acaso esquecer, além de ter no esquema elétrico, coisa que vamos falar na próxima aula do esquema elétrico, temos também a posição do CI. Se você pegar a posição do CI e dá para você encontrar aqui a posição, entendeu? No caso, esse aqui, ele é esse aqui, ó. Esse aqui é aqui, ó. Então, certeza ele é aqui, ó. Pera aí. Ó. Então, essa parte aqui de pé, ó. De pé, ó. Entendeu? Aqui, ó. Então, essa parte aqui, ele tombada para cima. Então, para evitar tudo isso, é melhor pegar, antes de arrancar, já verificar o lado, tudo certo. Mas provavelmente ele é aqui, ó. Tomba ele. Olha lá, ele é aqui, ó. O que a gente faz? Eu coloco um pouquinho de fluxo. Um pouquinho de fluxo. Esses marquinhas amarelas, que é onde marca o lugar exato do CI. Que chamamos de chanfro. Ok. 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 Ok.
porque ele tá sem o fluxo embaixo, por isso que ele tá correndo. Mas a gente coloca aqui, ó. Ok? Qual a dica? A dica é o seguinte, não precisa colocar ele 100% porque não precisa ter neurose colocar ele 100%. Se colocar ele aqui 95%, melhor ainda. 95%, isso aí aqui, ó. Aqui, ó. Por que isso? Pera aí. Sem fluxo é complicado. Pronto, 95%. Por que isso? Porque a partir do momento que ele entra em fusão, ele vai sozinho para o lugar dele. Entendeu? Na próxima aula eu vou fazer uma aula fazendo o rebale. Pegar uma placa que esteja funcionando, fazer o rebale, aí vai ficar mais esclarecedor, né? Mas esse é o sistema. Deixando ele um pouquinho fora, 5% fora, quando ele entrar em fusão, ele vai sozinho pro lugar dele. Então, ou seja, 4 segundos de início para ele sentar com a vazão baixa. Após isso, pode aumentar a vazão em 6 e aquecer mais 10 segundos. Está pronto, não tem erro. Ok? O rebale, ele é essencial. Muitos placas entram em curto, o CI entra em curto, o FPMIC entra em curto, o PMIC entra em curto, o setor de radiofrequência entra em curto. Veio o problema, tá com alto-falante que não tá sem som, tem que fazer o rebale lá no PA, ou trocar o PA. Mesmo que você for trocar o CI, mesmo que você comprando no Mercado Livre o CI novo, é preciso fazer o rebale. Problema de memória, mesma coisa, o rebale é mais complexo, mas é essencial, tem que fazer. Valores, para você fazer um rebale, você precisa saber se o cliente está disposto a pagar, né? Porque o rebale, você pega um celular barato aí de R$400, o reparo em placa, que é o rebale, você vai cobrar aí para cobrar barato, uns 180, 200 conto, né? R$200. E precisa saber se a pessoa está disposta, né? Porque às vezes não compensa. Se eu tô falando celular de 400 barato, mas chega muito celularzinho que não vale nem 200, né? Aí você não vai perder tempo fazendo rebalo porque não compensa, né? Então você tem que explicar bem antes pro cliente, para ele entender, né? Se quer pagar ou não, ok? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.